Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula referente a álgebra vetorial e geometria analítica. E aqui eu vou estar abordando como achar o ponto médio de um segmento. Então imagine que eu tenho aqui um segmento AB, né? Extremidades, né? Não tem mais origem e extremidade, então eu chamo os dois de extremidade, x1, y1, x2, y2. A pergunta é: quais são as coordenadas x, y do meu ponto médio? Quer dizer, o ponto no qual ele vai estar a mesma distância, o ponto M, no qual a distância de A até M é a mesma distância de B até M. Tá certo? Então essas distâncias aqui são iguais. Tá certo? Então a gente pode fazer isso usando vetores. De algumas maneiras, né? Uma das equações vetoriais que vão me dar origem ao ponto M, por exemplo, poderia ser essa aqui. Ó. Se eu considerar aqui o vetor AM, ó, neste sentido, ele vai ser igual ao vetor o quê? M, B. Uma vez que, quer dizer, eu estou forçando para que seja, uma vez que M divide o segmento em duas partes, então esse tamanho vai ser igual a esse, ou seja, eles já têm a mesma direção, estão sobre a mesma reta, o mesmo sentido, da esquerda para a direita, no caso aqui eu botei na horizontal, né? E a mesma intensidade, que é, né, como dito aí, o tamanho. Então, a gente tem a seguinte equação vetorial: AM igual a MB. Muito cuidado aqui, é muito comum, às vezes, a pessoa usar uma certa sistemática errada, que é o seguinte: AM, aí na hora aqui bota igual a BM. Então, cuidado, respeite bem os pontos da figura. M aqui, no sentido que eu tomei, ele é extremidade do vetor AM. Já olhando para o vetor, para esse outro vetor aqui, ele já é a origem, certo? Então, fazendo essa continha aqui, desenvolvendo, né, repassando a diferença de pontos, aqui eu tenho M menos A igual a B menos M. Então, observe aqui o seguinte: passando o M para o lado de cá, eu vou ter M negativo, passando para cá vai ficar M positivo. Então vai ser 2M igual a A mais B. O A negativo passa positivo. Então M vai ser o quê? 1 sobre 2 A mais B. Como a gente repassou M para coordenadas, quer dizer, A e B têm coordenadas, eu posso jogar essas coordenadas aqui. Ou seja, M é 1 sobre 2 de x1, y1 mais x2, y2. Então aqui eu somo, quer dizer, eu somo esse com esse, depois divido por 2 e somo o y1 com o y2 e divido por 2. Então as coordenadas de M, do ponto médio M, serão as seguintes, ó. x1 mais x2 sobre 2, y1 mais y2 sobre 2. É a média aritmética dos pontos. Tá certo? Então esse aqui é o ponto médio. Certo? Então vamos dar um exemplo, né? Determine o ponto médio do segmento. Deixa eu ver aqui. De extremidades. Como não há origem em extremidade, eu chamo os dois de extremidades, né? Os dois pontos opostos, né, do segmento de extremidades A. Aí eu vou escolher para a extremidade 1, 2 e B 3, 5. 3, 6, né? Vamos botar assim, 3, 6, vamos supor. Então, o que acontece aqui, ó? Note que eu não preciso agora ficar traçando no plano cartesiano os pontos, né, botando ponto A, ponto B. Eu posso pensar de maneira o quê? Horizontal. A gente já viu isso numa certa videoaula passada aí. Marcando aqui A1, 2. Claro que se você tiver um tempinho disponível, marque os pontos, né? E marque o ponto médio, veja direitinho. Então eu quero esse M aqui. Quem é esse cara? Então, só jogar na fórmula. M vai ter coordenadas o quê? 1 mais 3 sobre 2, que é o x desse com o x desse. Essa vai ser a coordenada x do ponto médio. E 2 mais 6 sobre 2, que vai ser M
Aí fazendo 1 mais 3, 4 sobre 2, 2. 2 mais 3, 8 sobre 2, 4. Então, M24 é o ponto médio deste segmento aqui. Se você preferir, você pode fazer lá no plano cartesiano, marca o ponto 1, 2, marca o ponto 3, 6 e verifica que de fato 2, 4, né? Se você fizer o desenho direitinho, ele vai ficar bem no meio do segmento. Só uma observação aqui, gente, é o seguinte. Aqui eu usei essa equação vetorial. Eu poderia usar outra? Poderia. Eu poderia pensar, por exemplo, AM, na verdade esse vetor AM, ele é metade do vetor geral AB. Então eu poderia pensar assim, ó, AM é 1 sobre 2 AB. Embora a equação vetorial seja diferente dessa, mas ela vai me produzir o mesmo M. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, é M menos A, né, que é o lado de cá, repassando a pontos, é 1 sobre 2 B menos A, né, que é AB, vai dar B menos A. Aí eu passo A para lá, então vai ficar M igual a 1 sobre 2 B menos A mais A positivo. Só que, se você observar bem, desenvolvendo parênteses, você vai ter M é meio de B mais meio de A, quer dizer, menos meio de A, né, mais A. Só que menos meio mais 1A, menos meio A mais 1A vai dar meio A positivo. Mas aí a gente chega ao mesmo resultado, 1 sobre 2. Aqui eu botei A mais B, mas tanto faz, né? Aqui vai dar B mais A, aqui vai dar A mais B do mesmo jeito, botando em evidência. Ou seja, aí eu repasso as coordenadas de novo, do mesmo jeito que eu fiz, e chego ao mesmo resultado. Então assim, não se fixar muito a uma maneira única de fazer as coisas. Claro que, quando você olha lá a solução de um livro, de um problema que você não está entendendo, assim, você pode até, a princípio, pensar em decorá-la, mas tente achar outras equações vetoriais que cheguem no mesmo resultado. É uma dica que eu dou para você ir pegando a manha da coisa. Você já sabe onde você quer chegar, que é aqui. Então, será que há outras maneiras de você fazer isso? Havendo outras maneiras, tente pelo menos mais uma ou duas, né, para você ver que de fato a coisa não é engessada, não é só uma forma de se chegar a um resultado, certo? Usando vetores, são essas duas aqui, talvez tenha mais alguma, né, eu não conheço, mas é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.